Bem, a primeira técnica de integração que aprendemos na resolução das integrais é a troca de variáveis, né? Nos exercícios anteriores, nós usamos as integrais imediatas, ou seja, as tabeladas, aquelas que não precisam de ajuste para serem resolvidas. Embora uma ou outra eu tenha feito pequenos ajustes lá, já preparando para a ideia de troca de variável. E a troca de variável nada mais é do que ajustar a função dada a uma tabelada. Então, a ideia é a seguinte: muitas vezes a integral tem resolução simples. Quando nós substituímos uma expressão do integrando por uma nova variável, de modo a ajustar a função u ao du. E nós chamamos esta técnica de substituição de variáveis ou troca de variáveis. Então, a troca de variáveis funciona quando, ao chamar alguém de u no integrando, aparece du no mesmo integrando, né? Eu só posso usar a técnica se, ao chamar alguém de u, aparece a sua derivada, multiplicando por ali. Então, vamos a um exemplo. Observe, eu tenho e elevado a 3x dx. Primeiro, eu tenho que conhecer a tabela. Eu sei que na tabela existe algo do tipo e elevado a u du, né? Então, da tabela eu sei que e elevado a u du resulta em e elevado a 1 mais c, mas eu só posso utilizar a fórmula 2 se, ao chamar o expoente do e de u, eu tenho a sua derivada aqui no integrando. E observe que aqui isso não acontece, porque se u for 3x, eu não tenho 3dx aqui, então me falta a constante, né? E faltando constante não tem problema, então vou lá no meu rascunho, lado esquerdo, u é 3x, se u é 3x, du sobre dx, né, derivando a função u em relação a x é 3. Multiplico ambos os lados por dx, eu tenho que du é 3dx. Esta passagem aqui será omitida no futuro, né? Eu daqui já venho para cá, então preste atenção para que você entenda o que vai ser feito. Portanto, eu preciso de um 3, ou seja, copio o problema dado, coloco o 3 para que isto aqui seja o meu du, só que ao pulo eu perco a igualdade. Portanto, para não perdê-la, eu multiplico por 1/3. E observe que pela propriedade das integrais, esse 3 vem cá para fora e cancela com 3, ou seja, eu só estou escrevendo o que eu tenho de uma maneira diferente. E agora sim, eu posso utilizar a fórmula 2, ou seja, e elevado a u, e aqui está o du no integrando. Então, eu tenho lá 1/3 de e elevado a u du. E note que eu troquei variável. A variável dada era x, troquei para u para que eu pudesse ajustar a tabela, né? E uma vez ajustada a tabela, eu dou solução. Qual a integral de eu du? Vai ser eu, 1/3 de eu mais c. Portanto, está resolvido o problema. Ou seja, a integral de e3x dx vai ser 1/3 de e3x mais c. Refaça, reescreva, né? Sempre trabalhe aí com o formulário, papel e caneta, e principalmente o formulário ao seu lado, né? Mais um exemplo aqui, ó. Observe. Calcular x² que multiplica e elevado a x ao cubo dx. Note que a fórmula 2 diz o seguinte: eu só posso chamar o expoente do e de u se eu tiver a segunda derivada. Note que o expoente do e é x ao cubo. Note que quem está multiplicando dx é x², ou seja, é a derivada daquele monômio x cubo. Portanto, chamo o x cubo de u, du vai ser 3x² dx, e eu já tenho o x² dx, só me falta o 3, coincidentemente semelhante ao primeiro problema. Então, eu vou acrescentar o 3. Observe, o que eu tenho fica igual aqui, coloco um 3 ali multiplicando para que eu tenha o du, coloco 1/3 para fora. Não perdi a minha igualdade. Por quê? Porque esse 3 cancela aquele 3. Portanto, agora eu tenho e 1/3 de e elevado. Quem que é x ao cubo? É u. Quem que é 3x² dx? É du. Pronto. Ajustei o meu problema, a fórmula. E agora eu dou solução a ela, ou seja, 1/3 de e elevado a u du, conforme a fórmula 2. De modo que a solução será 1/3, substituindo u pela função dada, que é x cubo, eu tenho 1/3 de e elevado a x cubo, isso está solucionado o problema.
para você saber se está certa a resposta. O que é que você faz? Daqui para lá, operação inversa, deriva. Daqui para cá, integral. Daqui para cá, derivada. É isto.